extra para a gente falar das fases hoje. Sempre a gente coloca aulas extras, né, nos nossos módulos aqui. Então, vamos fazer nossa primeira aula extra. Essa aula aqui de fases da licitação. Então, aqui nas fases, primeiro tem que saber que, geralmente, as questões cobram, em relação à Lei 8.666, de 93, as questões cobram as fases da concorrência. É como se fosse padronizado, que fases são as fases da concorrência. É assim que as bancas trabalham. As fases, por padrão, são as fases da concorrência. Quando fala em fases na tua prova, as fases são as fases da concorrência. Tá? Então, existe uma fase interna. Essa fase interna, logicamente que ela não é pública, né? A população não sabe dessa fase interna aqui, ela não é dada publicidade a ela, essa fase interna. Nessa fase interna, surge a demanda. Por que a administração vai fazer uma licitação para comprar carteiras escolares? Por quê? Porque em algum momento surgiu essa demanda. Em algum momento foi informado pelos setores competentes que está faltando carteira, que está faltando quadro, que está faltando material de limpeza. Então, primeiro surge a demanda. É dessa demanda que vai nascer a licitação. Então, essa demanda está dentro da fase interna, a necessidade de ter algo, de construir um prédio, de contratar uma prestadora de um serviço, de fazer uma compra. É uma demanda. E essa demanda está na fase interna. Aí a administração vai se organizar. A administração vai decidir as regras da licitação para colocar no edital. A administração vai decidir se a modalidade vai ser concorrência, vai ser tomada de preços, vai ser convite. A administração vai decidir os prazos mínimos que devem ser respeitados, porque aqueles prazos mínimos que a gente viu aqui pode ser mais, não pode ser menos, né? Que aqueles prazos que a gente colocou aqui, uma tabela de prazos. Então, a administração vai decidir qual vai ser o prazo mínimo colocado lá entre o edital e a data marcada para entregar as propostas. A administração vai decidir as condições da contratação, as garantias. A gente vai estudar aqui as garantias. O contratado ele pode ser cobrado a oferecer uma garantia do contrato, um valor em dinheiro, por exemplo, para deixar lá com a administração guardado. Caso a administração precise multar, por exemplo, esse contratado, já tem uma garantia para tirar o dinheiro de lá, na rescisão do contratual, por exemplo. Então, tudo isso é decidido na fase interna. Tá? Aí vem a fase externa. A fase externa, tá? Muitas provas nem dividem em fase interna e fase externa. Muitas provas cobram direto as fases da licitação como sendo as fases externas, a fase externa. Muitas provas cobram logo a fase externa. Nem cita que existe uma fase interna. Tá? Então, pode ser que na tua prova, a primeira fase comentada lá seja já o edital. O edital é o chamado instrumento convocatório. Então, a publicação desse edital, a publicação desse instrumento convocatório, ele acaba informando toda a sociedade, dando publicidade a isso, de que a administração pretende contratar um objeto. O que é esse objeto? Esse objeto é o contrato de compras, é o contrato de serviços, é o contrato de obras. Esse é o objeto. Então, esse edital é o instrumento convocatório que informa toda a sociedade, todos os interessados que a administração pretende contratar. Tá? Esse edital, logicamente, ele tem que ser publicado em meio oficial para ele passar a ter vigência,
para ele passar a produzir efeitos. Aí vem, depois do edital, vem uma data lá no edital dizendo onde é o local e que horas é, qual é a data, para o interessado entregar as suas propostas e a sua documentação. Então, o próximo passo aqui é a entrega das propostas. Entrega das propostas. Entre o edital e a entrega das propostas, a gente sabe que deve ser respeitado o prazo mínimo. E a gente conhece cada prazo mínimo aqui. Se fosse um concurso, a modalidade de concurso, o prazo mínimo é 45 dias. Se for a concorrência e envolver técnica, o prazo mínimo é 45 dias também. Se for a tomada de preços e envolver técnica, o prazo mínimo é 30 dias. Tudo isso a gente viu essa tabela aqui. Tá? É só você assistir as aulas anteriores e tem que dominar a tabela de prazos mínimos. Tem que dominar a tabela de prazos mínimos. Onde é o prazo mínimo? Entre o edital e a data marcada para entregar as propostas. Nessa entrega das propostas, o licitante vai entregar 2 envelopes. O licitante vai entregar 2 envelopes. O que tem nesses 2 envelopes? Um está a proposta, o outro está a documentação dele. A documentação que mostra que ele dá conta de cumprir com esse contrato, caso ele seja o vencedor. É uma documentação necessária para fazer a habilitação desse licitante. Então, agora que já foi decidido o local para entregar as propostas, agora que foi entregue as propostas e a documentação, a gente vai para uma das fases mais importantes, chamada habilitação. A habilitação é uma das fases mais importantes da concorrência. Nessa habilitação, vão pegar o envelope com a documentação e vão abrir e vão ver se esse licitante tem condições mínimas de assinar o contrato caso ele seja o vencedor. Então, essa habilitação ela vai ser feita em relação à documentação que o licitante entregou, para que a administração possa se certificar do ponto de vista econômico-financeiro se a empresa desse licitante tem saúde financeira para conseguir arcar com esse contrato. De repente, a multa prevista no edital para descumprimento do contrato é uma multa de 10 mil. E a empresa nem movimenta 10 mil no ano. Uma empresa pequeníssima, né? Pequena. Então, uma empresa dessa já não passaria na habilitação econômica financeira. Tem que fazer uma habilitação jurídica. O edital vai dizer qual a forma juridicamente aceita do licitante. Tem que ser microempresa, tem que ser empresa limitada. Tem várias formas jurídicas de existir uma pessoa jurídica. ME, né? Tem a ME, tem limitada, tem sociedade anônima, tá? Então, tem várias formas juridicamente aceitas de existir uma pessoa jurídica. Tudo isso vai ser analisado na habilitação. Essa habilitação ela vai ser feita nos termos do edital e vai levar em consideração a documentação entregue. Se o licitante for inabilitado, ele está eliminado. Um momento. Então, se
o licitante for inabilitado, se ele não conseguir comprovar na fase de habilitação que ele cumpre os requisitos mínimos do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, ele vai ser inabilitado e ele está eliminado da licitação. Ele está eliminado da licitação. Então, para ser habilitado, tem que dar conta no ponto de vista fiscal, tem que dar conta no ponto de vista econômico, financeiro, tem que dar conta, caso seja o licitante vencedor. Caso seja o licitante vencedor, tem que dar conta do ponto de vista técnico, tem que dar conta do ponto de vista jurídico, né? Então, se é uma obra, quem é o responsável técnico, por exemplo? Tudo isso vai ser analisado na habilitação. Se for habilitado, o licitante segue no processo licitatório. Se ele for inabilitado, ele está fora. Nem sequer vão abrir o envelope com a proposta dele. Nem sequer vão abrir o envelope com a proposta dele, porque ele foi inabilitado. Então, quem não passar na habilitação, não segue na licitação. A habilitação é do licitante. O licitante estará inabilitado, porque ele não cumpriu os requisitos do edital para conseguir seguir no processo. Ele está inabilitado porque ele não tem a documentação necessária para seguir. Tá? Aí vem, para quem foi habilitado, vem a próxima fase. Já abriram o primeiro envelope que tinha documentação. Chegou o momento de abrir o segundo envelope, que é o que tem a proposta. É a abertura dos envelopes. A abertura dos envelopes que contém as propostas. Mas só vai chegar nessa abertura dos envelopes quem foi habilitado. Quem foi inabilitado recebe seu envelope de volta, contendo a sua proposta, e o envelope nem sequer é aberto. Então, bem aqui entra um princípio da licitação. Esse princípio cai muito em prova. É o princípio do sigilo das propostas. Esse princípio diz o conteúdo dos envelopes, contendo as propostas é sigiloso. É sigiloso. Mas é sigiloso somente até o dia da abertura, até o dia marcado para a abertura. O conteúdo dos envelopes das propostas é sigiloso, mas é sigiloso somente até o dia marcado para a abertura deste. Então, olha só, o princípio do sigilo das propostas diz que um licitante não pode saber a proposta do outro. Um licitante não pode saber a proposta do outro, senão isso fere o caráter competitivo da licitação. A administração não vai conseguir selecionar a proposta mais vantajosa se um licitante souber a proposta do outro. Não vai ter competição. Então, a administração não vai estar selecionando a proposta mais vantajosa. Precisa que o conteúdo dos envelopes seja sigiloso. Mas o princípio da publicidade não permitiria
que o conteúdo das propostas fosse sigiloso todo o processo licitatório. O princípio da publicidade permite que o conteúdo das propostas seja sigiloso, mas somente até o dia marcado para abrir os envelopes. No dia marcado para abrir os envelopes, todo mundo vai saber a proposta de todo mundo, porque o conteúdo dos envelopes com as propostas, nesse dia, se torna público. Tá? Então, o princípio do sigilo das propostas, ele tem algum conflito com o princípio da publicidade? Nenhum. Teria conflito se o conteúdo das propostas fosse sigiloso durante a licitação toda, mas o conteúdo das propostas só é sigiloso até o dia marcado para a abertura dos envelopes. E isso, ser sigiloso nesse período, é para atender o interesse público, porque se não fosse sigiloso, a administração não estaria selecionando uma proposta tão vantajosa assim. Tá? Então, não tem nenhuma lesão ao princípio da publicidade pelo fato do princípio do sigilo das propostas tornar o conteúdo das propostas sigiloso, porque não é para sempre. É sigiloso até o dia marcado para abrir os envelopes. No dia marcado para abrir os envelopes, todo mundo vai saber a proposta de todo mundo. Tá? Então, cuidado com essa abertura dos envelopes. Existe o princípio do sigilo das propostas. Esse princípio diz que o conteúdo dos envelopes é sigiloso. O conteúdo dos envelopes contém as propostas. É sigiloso, mas é sigiloso somente até o dia marcado para a abertura dos envelopes. Agora que abrir os envelopes, está na hora de fazer a classificação. Está na hora de fazer a classificação. O que é a classificação? A classificação não é do licitante. A classificação é das propostas. Como é a classificação? A classificação é a comissão de licitação, que a gente já estudou aqui, a comissão, pegar essas propostas e analisar se elas cumprem os termos do edital. Se algum licitante entregou uma proposta que não atende aos requisitos do edital, esse licitante está eliminado. Ele está eliminado porque a proposta dele foi desclassificada. Se a administração quiser comprar carros 4 portas, do tipo sedã, e determinado licitante, na proposta dele, oferecer carro hatch, 2 portas. Esse licitante pode até ter sido habilitado em relação à sua documentação técnica, jurídica, financeira, fiscal, mas na hora da classificação da proposta dele, já que a proposta dele não atendeu o edital, a proposta dele foi desclassificada e ele está fora da licitação. Então, são 2 momentos diferentes, não pode confundir. A habilitação é em relação ao licitante, enquanto que a classificação é em relação às propostas. São 2 crivos aí. Tem gente que cai na habilitação, tem gente que cai fora da licitação no momento da classificação das propostas. Então, o licitante que tiver a sua proposta classificada, ou seja, tiver a comissão de licitação analisando a sua proposta, abrindo o envelope e percebendo que essa proposta cumpre os termos do edital, ou seja, a proposta trouxe os itens que o edital pediu. Carro 2.0, carro 4 portas, sedã, entendeu? E tudo isso é olhado na classificação e está de acordo com o edital. É o edital que coloca essas regras. Aí a proposta é classificada. Agora chegou a hora de decidir quem é o licitante vencedor. Qual é a proposta mais vantajosa dessas que foram entregues? Dessas propostas que foram entregues e que elas cumprem o edital, elas foram classificadas. Desses licitantes que têm condição de cumprir com o contrato, caso eles venham a vencer a licitação,
eles foram habilitados. Dessas propostas, qual é a proposta mais vantajosa para a administração? Para dizer isso, tem que passar pela próxima fase. A próxima fase se chama julgamento. É o julgamento das propostas. Está na hora de julgar as propostas. A proposta vencedora, a gente sabe disso da nossa primeira aula, é a proposta que melhor, a proposta que for mais vantajosa para a administração. Tem algum princípio aqui no julgamento das propostas? Tem. E a gente já estudou esse princípio. É o princípio do julgamento, é o princípio do julgamento objetivo das propostas. A gente já estudou esse princípio e eu te disse que por causa desse princípio, as propostas só podem ser julgadas de acordo com critérios objetivos. Por causa desse princípio, as propostas só podem ser julgadas através de critérios objetivos. O edital não pode trazer critérios subjetivos para o julgamento das propostas. O edital da licitação só pode trazer critérios objetivos para serem usados no julgamento da proposta vencedora. Critérios objetivos são aqueles que não permitem que alguém seja beneficiado ou prejudicado por causa do critério. São critérios que colocam todo mundo em pé de igualdade. Nada de critério subjetivo, tá? Então, agora que julgaram a proposta, agora que fizeram o julgamento das propostas, eu já tenho uma proposta. Isso, eu já tenho uma proposta, eu já tenho um licitante vencedor. Ou proposta vencedora, né? Então, agora eu já tenho um licitante, eu já tenho uma proposta vencedora, eu já tenho um licitante vencedor. Nesse momento aqui, encerra o trabalho da comissão de licitação. Tudo isso que eu falei até agora, desde a publicação do edital, desde a fase interna, que estavam decidindo as regras do edital, antes do edital ser publicado, a comissão de licitação vinha trabalhando. Foi a comissão que recebeu os envelopes com as propostas e com a documentação. Foi a comissão de licitação que abriu os envelopes da habilitação. Foi a comissão de licitação que abriu os envelopes. Foi a comissão de licitação que fez a habilitação. Foi a comissão de licitação que abriu os envelopes com as propostas para fazer a classificação das propostas. Foi a comissão de licitação que fez o julgamento. Agora, foi a comissão de licitação que selecionou a proposta vencedora. Agora, encerra-se o trabalho da comissão de licitação. Quero saber se vocês entenderam o procedimento licitatório até esse momento que acabou o trabalho da comissão de licitação. Vocês entenderam o trabalho da comissão de licitação até esse momento do processo licitatório? Vai até o julgamento das propostas e seleção da proposta vencedora. Vocês entenderam até aí o trabalho da comissão de licitação? Agora vamos lá. Quem foi que designou, ou seja, quem foi que passou essa tarefa para a comissão de licitação, dizendo para a comissão de licitação fazer esse procedimento licitatório?
foi uma autoridade competente. Essa autoridade competente, ela é a autoridade responsável pela compra, pela contratação. Essa autoridade competente, ela é responsável pela contratação. Ela é responsável pela licitação, ela é responsável pela contratação. Então, essa autoridade competente é ela que dá a ordem para a comissão de licitação fazer a licitação. Então, vamos fazer um raciocínio aí da nossa vida prática. Cadê o Brenner? Tá aí, Brenner? Vai, professor. Então, Brenner, eu chego contigo e falo assim, Brenner, estou com dinheiro aqui, vai comprar uns livros para mim. Compra os livros para mim lá, Brenner. Tá aqui o dinheiro. Quero um livro de administrativo, um de constitucional e um de português. Compra lá o livro para mim, Brenner. Aí eu te dou o dinheiro. Tu foi lá na livraria e comprou os 3 livros. E agora, o que tu faz, Brenner? Agora que tu já comprou os livros, tu já comprou a tarefa, tu já comprou os livros. Qual o próximo passo? Para encerrar a tua missão. Eu te dei a missão. Compra os livros lá para mim, Brenner. O livro é para mim. Aí tu chegou lá na livraria, comprou os livros. E agora, o que tu faz? Pega os livros e deixa na livraria, leva para tua casa. Tu faz o que com os livros agora? Entregar para o senhor? Isso mesmo. Porque se o pedido foi meu, se a responsabilidade, se a competência é minha, né, para comprar os livros e eu passei isso para ti, tu vai devolver para mim, porque o pedido foi meu. Mesma coisa a comissão de licitação. A comissão de licitação recebeu uma ordem da autoridade competente para fazer a licitação. Já acabou o trabalho deles. O que eles vão fazer agora com o trabalho deles? A comissão de licitação vai fazer o que o Brenner fez, no exemplo do livro. A comissão de licitação vai pegar toda essa papelada, todo esse processo que tem pronto aí, tudo isso aí é documentado. Essa habilitação é documentada, é no papel. Esse julgamento da proposta é documentado, é no papel. A comissão de licitação vai juntar tudo isso, todo esse processo, e vai entregar nas mãos da autoridade competente. Porque a responsabilidade é da autoridade competente. Mesma coisa o Brenner. Falei para ele comprar os livros, ele comprou e agora ele vem devolver para mim. Se deu alguma coisa diferente, ele vai chegar e vai me passar as novidades. Vai chegar, tu queria um livro do Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, Direito Administrativo Descomplicado. Não tinha. Então eu trouxe um do Masa. Me passa as novidades. Mesma coisa a comissão de licitação. Eles vão pegar todo esse processo que está montado e vão passar para as mãos, devolvendo para as mãos da autoridade competente, dizendo, tá aqui o trabalho que você pediu. Agora a bola está contigo. Então, agora entra em cena a autoridade competente. A autoridade competente vai pegar esse processo e vai fazer o quê? A mesma coisa que eu faria com o Brenner. Eu ia dizer, Brenner, tu comprou aonde? Brenner, quanto era se tu comprasse à vista, ficava mais barato? Brenner, cadê a nota fiscal? Cadê o livro? Por que esse aqui? Por que esse aqui está com uma orelha aqui? Por que não está no plástico? Eu vou analisar a compra que o Brenner fez para mim, para saber se está tudo bonitinho, para saber se não tem nenhuma irregularidade. Esse é o papel primeiro da autoridade competente. Pegar todo esse processo que a comissão conduziu até aí, onde foi julgada a proposta e selecionada a proposta vencedora. A autoridade competente vai pegar todo esse processo e olhar se esse processo está todo de acordo com a lei. O primeiro passo é esse. Olhar se esse processo está de acordo com a lei. O segundo passo é a autoridade competente decidir se a administração ainda quer
fazer essa contratação. Porque essa autoridade competente pode ter mudado o interesse da administração. A administração, quando começou a fazer essa licitação, a administração tinha interesse em comprar carteiras. Mas agora, passado 3 meses, a administração não tem interesse mais em comprar carteiras. Então, tudo vai ser decidido nesse momento, que a comissão de licitação entregar o processo com a proposta vencedora nas mãos da autoridade competente. A autoridade competente vai analisar se o processo é legal, se ele está dentro da lei até então, e se é conveniente e oportuno que essa contratação siga. Se o processo for legal, mas for conveniente e oportuno seguir com a contratação, se o processo for legal e se a autoridade competente julgar que é conveniente e oportuno que essa contratação siga, então, se o processo for legal, isso tudo a autoridade competente vai olhar. O processo está todo da lei, está todo dentro da lei. E a autoridade competente ainda tem interesse de assinar o contrato com esse vencedor. Então, virá a homologação. Homologação. Homologar é carimbar o procedimento licitatório e dizer assim, esse processo está dentro da lei, foi tudo feito bonitinho e a gente tem o interesse de fazer essa compra. Então, eu vou homologar para que siga as demais fases da contratação. Homologação. No entanto, nesse mesmo momento, se a autoridade competente julgar que não é conveniente, que não é oportuno, se a autoridade competente julgar que a administração não tem mais interesse na contratação desse objeto, em vez de homologar, a autoridade competente vai revogar a licitação. Então, nesse momento que a autoridade competente recebe o procedimento das mãos da comissão de licitação, a autoridade competente ou homologa ou revoga a licitação. Calma que tem mais. Se for para revogar, a autoridade competente está dizendo que não há mais interesse público na contratação. E ainda tem uma terceira possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? Tá aqui, ó. Qual é a primeira possibilidade? Vamos lá. Primeira possibilidade é a homologação da licitação. Por que a licitação vai ser homologada? Porque a autoridade competente viu que o processo é legal e tem interesse na contratação. Conveniente e oportuno a contratação. Essa é a primeira hipótese. Na segunda hipótese, a licitação vai ser revogada. Por quê? Porque a autoridade competente decidiu que a administração não quer mais assinar esse contrato. Não quer mais. Então, revoga o processo inteiro. Revoga o processo. E tem uma terceira hipótese. Se não homologar, licitação. Tem uma terceira hipótese. A primeira é homologar. A segunda hipótese é revogar. Mas essa autoridade competente ainda pode ter uma terceira decisão. Qual é a terceira decisão? É a anulação da licitação. Essa anulação vai ocorrer quando? Tá? Diante de vícios insanáveis.
na licitação. Então, olha a terceira hipótese. Eu sou a autoridade competente. Eu acabo de receber o processo das mãos da comissão de licitação. Eu fui olhar o processo e vi que o processo está todo errado. Não dá de salvar ele, não dá de corrigir os erros desse processo. O que eu faço com esse processo licitatório? Eu anulo ele. Então, são 3 caminhos que a autoridade competente, quando recebe o processo das mãos da comissão de licitação, são 3 caminhos que podem ser dados. A homologação, se o processo estiver dentro da lei e a administração achar conveniente, oportuno, tiver interesse público em seguir a contratação, homologa. Também pode revogar a licitação se a autoridade competente disser que a administração pública não tem mais interesse em contratar, mudou a opinião, antes queria contratar, agora não quer mais. Então, revoga. Mas o processo ainda pode ser anulado se a autoridade competente perceber que o processo não é legal. O processo está ilegal e não dá de corrigir os erros. São vícios insanáveis. Então, anula esse processo e faz outro. Vocês entenderam o papel da autoridade competente ao receber das mãos da comissão de licitação o processo? E aí, o que vocês dizem? Vocês entenderam o papel da autoridade competente ao receber das mãos da autoridade da comissão de licitação o processo? São 3 caminhos para a autoridade competente: homologar, revogar ou anular. Vocês entenderam isso aí? Sim. Então, agora a gente chega na última fase da licitação. Para a Lei 066, perdão, né? Para a Lei 8.666 e para a concorrência, essa aqui é a última fase da licitação. Toma cuidado com essa pergunta. Muitas questões perguntam simplesmente qual a última fase da licitação. Muitas questões perguntam só isso. Qual a última fase da licitação? A última fase da licitação, na Lei 8.666, porque no pregão a última fase é outra. Isso aqui é só para a Lei 8.666, não vale para o pregão. A última fase da licitação na Lei 8.666, isso não vale para o pregão, isso não é assim no pregão. A última fase da licitação na Lei 8.666 é a adjudicação. Adjudicação é o nome da última fase da licitação, considerando a Lei 8.666. É a adjudicação. Tá? Vocês já ouviram falar desse nome antes? Vocês já ouviram falar desse verbo adjudicar? Vocês já ouviram falar do verbo adjudicar? Vocês sabem o que é uma adjudicação? Alguém já usou antes o verbo adjudicar? Adjudicar. Né? Eu escutava muito um rap que falava em adjudicar, mas eu nunca imaginava o que queria dizer, né? Nos anos 90, tocava o Claudinho Buchês, e na música Nosso Sonho, um dos grandes sucessos aí do Claudinho Bochecha, eles cantavam assim: nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Se o destino adjudicar, né, o nosso sonho será capaz, algo assim. Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Se o destino adjudicar, esse amor poderá ser capaz, gatinha. Aí eu escutava essa música e nunca imaginava que adjudicar era um verbo.
E adjudicar é um verbo e quer dizer atribuir. Atribuir algo a alguém, tá? Então, a adjudicação é a fase final da licitação, em que será atribuído o objeto da licitação ao licitante vencedor. A administração vai declarar quem é o vencedor e vai atribuir o objeto da licitação a ele, ao vencedor. Então, vamos anotar esse conceito aí. Vamos anotar esse conceito. A adjudicação é a atribuição do objeto da licitação ao licitante vencedor. A adjudicação é a atribuição do objeto da licitação ao licitante vencedor. Vamos ver o chat aqui. Aqui, ó. O Gerandro Jesus está falando assim. Sim, mas nesse caso, ela é compulsória. Essa adjudicação também é chamada de adjudicação compulsória, por causa de um princípio. O nome é princípio da adjudicação compulsória. Compulsória quer dizer que é obrigatória. Compulsória quer dizer que é obrigatória. Então, o princípio da adjudicação compulsória também é um dos princípios da licitação. E ele diz que a administração só pode atribuir o objeto da licitação ao licitante vencedor e a nenhum outro mais. Então, a partir do momento que a administração declara o vencedor da licitação, a administração só pode atribuir o objeto da licitação a esse licitante vencedor. Não pode atribuir o objeto da licitação a nenhum outro licitante. O que é atribuir o objeto da licitação ao licitante vencedor? Atribuir o objeto da licitação ao licitante vencedor é a assinatura do contrato? A resposta é não. Então, vamos escrever isso. Tá? Adjudicação compulsória. Adjudicação não é a mesma coisa que assinatura do contrato. Então, o que significa adjudicar se não é a mesma coisa que assinar o contrato? Vamos lá. O Brenner venceu a licitação. O Brenner venceu a licitação. Eu sou a autoridade competente. Eu vou analisar o procedimento licitatório que a comissão de licitação passou para mim. O Brenner foi o vencedor. A proposta dele foi a mais vantajosa. Tá aqui, ó. Como é que eu sei que o Brenner foi o vencedor? Porque a comissão de licitação fez o julgamento das propostas e declarou a proposta do Brenner a mais vantajosa. Ele foi o vencedor. Agora a comissão de licitação entregou para mim, que sou a autoridade competente, responsável pela contratação, entregou para mim esse processo. Eu poderia revogar o processo se eu justificasse que não há mais interesse público na contratação. Eu poderia anular o processo se eu demonstrasse que existem vícios insanáveis nesse processo. Mas eu também posso homologar o processo se o processo estiver todo dentro da lei. Essa análise é minha, autoridade competente. E se eu ainda achar conveniente, oportuno, se eu ainda julgar que tem interesse público nessa contratação, a administração ainda quer contratar.
Então, eu homologo. Quem é que homologa a licitação? A fase de homologação é competência de quem? Da comissão de licitação ou da autoridade competente? A fase de homologação é competência da autoridade competente. Na parte da homologação, já acabou o trabalho da comissão. Então, a autoridade competente homologa o resultado e também pratica o último ato da licitação. Qual é o último ato da licitação? Que também é competência da autoridade competente. É a adjudicação. As duas últimas fases da licitação, que é a homologação e a adjudicação, são competências da autoridade competente. Então, por que, que essa adjudicação não é a mesma coisa que a assinatura do contrato? Porque na adjudicação eu vou assinar um documento declarando o Brenner como vencedor da licitação. E ao assinar esse documento, chamado adjudicação, eu estarei atribuindo o objeto da licitação ao Brenner. O que isso significa? Significa que o dia que a administração for assinar o contrato, a administração só pode assinar esse contrato desse objeto que foi licitado se for com o Brenner. Não pode ser com mais ninguém. Esse objeto pertence ao Brenner agora. Se a administração for assinar com alguém, só pode assinar com o adjudicatário. Quem é o adjudicatário? Adjudicatário é o que recebeu a adjudicação. Ele tem essa prerrogativa de que a administração só pode assinar com ele, porque ele foi declarado vencedor daquele objeto. Qual era esse objeto? Era a compra de carteiras escolares. 1 milhão em compra de carteiras. Então, esse dinheiro só pode ser gasto e essas carteiras só podem ser compradas se for do Brenner, porque ele é o adjudicatário. Ele é o licitante declarado vencedor. O objeto da licitação foi atribuído a ele. Isso é a mesma coisa que assinar o contrato? Não é. Porque se assinasse o contrato, já não era mais licitação, era contrato, mudava a matéria. A gente ainda está em licitação, o contrato não foi assinado. Então, a adjudicação não é a assinatura do contrato, mas é um documento que dá uma garantia para o vencedor. Qual é a garantia que o vencedor da licitação tem a partir da adjudicação? A garantia que ele tem é que a administração, o dia que for assinar esse contrato, só pode assinar com ele, porque ele foi declarado vencedor. Não pode assinar com mais ninguém. Vocês entenderam que a adjudicação é a última fase da licitação, mas ela não é a assinatura do contrato? Vocês entenderam o que é a adjudicação? É uma garantia para o vencedor de que a administração não vai assinar com nenhum outro o dia que ela resolver assinar. Só pode assinar com ele. Vocês entenderam isso aí? Entendeu aí, Jean? Calma que não acabou. Calma que não acabou, porque vocês não estão pensando no futuro. Brenner, tá aí, Brenner? Oi. A tua empresa vende carteiras escolares. E tu participou dessa licitação, e tu venceu essa licitação, e tu é o adjudicatário, ou seja, a administração assinou um documento chamado adjudicação, atribuindo o objeto dessa licitação para ti, porque tu foi o vencedor. Se tu venceu essa licitação, tu fez uma proposta qualquer ou tu fez uma proposta muito boa? Uma proposta muito boa. Muito boa, com certeza. Se tu fez uma proposta muito boa, é porque tu ofereceu o produto em conta. Bem mais barato do que o normal, por exemplo. Então, pensa comigo. Quanto tempo tu pode segurar esse preço? Já pensou se a administração só quiser te chamar para assinar ano que vem?
Será que tu ainda vai conseguir manter o mesmo preço? Provavelmente não. Então, existe um prazo de manutenção das propostas. Se o adjudicatário for chamado para assinar com a administração dentro desse prazo de manutenção das propostas, o licitante vencedor é obrigado a assinar com a administração, se for chamado para assinar dentro desse prazo. Mas se a administração deixar esse prazo acabar e queira chamar o licitante vencedor para assinar o contrato, o licitante vencedor já não é obrigado a assinar o contrato mais, porque já acabou o prazo dele, acabou a obrigação dele de manter a palavra dele, de conseguir vender por aquele preço. Mas, em compensação, se acabar o prazo de manutenção das propostas, a administração também está livre daquele compromisso. Sabe qual é o compromisso? Depois da adjudicação, a administração só poderia assinar com o vencedor, não era isso? Mas agora que acabou o prazo de manutenção das propostas, a administração está livre para fazer uma nova licitação, porque acabou a obrigação da administração com esse vencedor. Então, o prazo de manutenção das propostas é um prazo de 60 dias. Dentro desse prazo de 60 dias, se a administração chamar o licitante vencedor, esse adjudicatário, que foi adjudicado para ele, o objeto da licitação, se a administração chamar ele para assinar dentro desses 60 dias, ele é obrigado a assinar. Se ele não assinar, já sabe o caminho do poder disciplinar. Vai ser punido. Para aprender a não brincar mais de licitação. Aí, se passar os 60 dias, Em compensação, dentro desses 60 dias, a administração também não pode assinar com mais ninguém, só com o vencedor. Só com o vencedor. Mas se passar os 60 dias, acabou a obrigação dos dois. Se a administração quiser assinar com o vencedor já não está obrigado mais a assinar, porque já passou o prazo de manutenção da proposta, 60 dias. Em compensação, se a administração quiser fazer uma licitação nova para assinar com o outro, ela já pode, porque acabou a obrigação de assinar com o vencedor. Então, esses 60 dias traz uma obrigação para os dois. Quais são as duas obrigações? Obrigação para o vencedor, se for chamado, tem que assinar. Obrigação para a administração, dentro dos 60 dias, não pode assinar com nenhum outro, só com o vencedor. Mas quando acabar os 60 dias, os dois estão desobrigados. O licitante não está obrigado a assinar mais, se for chamado, e a administração não está obrigado mais a assinar com o vencedor, pode fazer outra licitação. Mas dentro dos 60 dias de manutenção das propostas, a administração não poderia fazer uma nova licitação, porque aquele objeto pertence ao adjudicatário, não poderia ser dado a outro, tá? Então tem que tomar cuidado com o prazo de manutenção das propostas. Esse prazo de manutenção das propostas é de 60 dias. Prorrogáveis. Pensa que a administração é boba, é? Se não tiver para vencer, ela prorroga, né? Prorrogáveis por mais 60 dias. Então, a administração pode prorrogar esse prazo aí por mais 60 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. Tá? Agora, o seguinte. Só para a gente fechar aqui. Se esse adjudicatário, dentro do prazo de manutenção das propostas, que é 60 dias, prorrogáveis por mais 60, se esse adjudicatário, se ele for chamado para assinar com a administração, esse objeto que ele foi o vencedor e que ele recebeu a adjudicação, se ele for chamado para assinar dentro dos 60 dias, ele é obrigado a assinar, sim ou não? se ele tiver nos 60 dias, eu acho que sim. Sim, é obrigado a assinar. Se ele não assinar,
a administração pode abrir um processo para apurar essa conduta e punir ele usando o poder disciplinar? Sim. Pode. O poder disciplinar que pune o licitante. A gente sabe disso da nossa aula de poderes. Tá. Então, vamos dizer que esse vencedor adjudicatário, ele não assinou dentro dos 60 dias. Ele foi chamado para assinar dentro dos 60 dias, que é o prazo de manutenção das propostas, mas ele não assinou. A administração abre o processo para apurar a conduta dele, da ampla defesa, da contraditória, e pode punir ele. Beleza. Mas a administração está sem o contrato, porque a administração queria assinar, e esse vencedor não assinou. A administração tem um problema, ela quer assinar e não assinou. A partir do momento que o vencedor adjudicatário, o nome dele, é chamado para assinar e não assina, a administração vai iniciar um processo para apurar a conduta dele, quem sabe até punir ele, mas a administração passa a ter dois caminhos. Eu já falei isso em aulas anteriores. Quais são os dois caminhos? É um ato discricionário, porque é uma escolha. A administração pode chamar o segundo lugar para assinar. O segundo lugar não foi o vencedor, né? Sabe como é a regra do segundo lugar? Tu não é o segundo, tu perdeu o primeiro. O segundo será sempre o segundo. Aí a administração chama o segundo para assinar. Ou, se a administração não quiser chamar o segundo para assinar, a administração revoga essa licitação e faz outra. Aí tu vai dizer assim, espera aí, mas esse segundo lugar aí, ele é obrigado a assinar? E se ele não assinar, vão punir ele também? Não. O segundo lugar não é obrigado a assinar. Se o segundo lugar não quiser assinar o contrato, a administração não pode punir ele, porque ele não foi o vencedor. E também porque tem mais um detalhe. Se o segundo lugar for chamado, a administração podia ter revogado a licitação quando o primeiro não quis assinar. Podia ter revogado, mas a administração não revogou. Resolveu chamar o segundo. Quando a administração chama o segundo, esse segundo colocado, ele até pode assinar o contrato, mas ele vai ter que assinar nas mesmas condições da proposta vencedora. E a gente sabe que o segundo colocado não ofereceu uma proposta tão boa quanto a primeira. Ele não ofereceu porque ele não dava conta de arcar com essa proposta. Então, se o segundo colocado for chamado para assinar, ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Não vão punir ele se ele não quiser. Ele não é obrigado, ele não venceu. Mas se ele quiser aceitar o pedido para assinar, o convite para assinar, né, ele vai ter que assinar nas mesmas condições da proposta vencedora. Ou seja, ele vai ter que melhorar a proposta dele, porque a proposta vencedora foi melhor que a dele, né? Ele vai ter que fazer um preço mais em conta ali para poder alcançar os valores da proposta vencedora. Então é por isso que o segundo lugar não está obrigado a assinar, porque ele não poderia estar obrigado a baixar a proposta dele. Mas se ele quiser assinar, ele vai ter que atender a proposta vencedora, ele vai ter que baixar o preço para alcançar a proposta vencedora. Ou oferecer as vantagens da proposta vencedora, né? Às vezes não é o preço que ganha, às vezes são as vantagens que ganha. Às vezes a proposta vencedora é até mais cara, mas oferece 5 anos de garantia. Então, a garantia é mais vantagem. Tá? Então, se o segundo colocado não assinar, não vão punir ele. Mas se ele quiser assinar, ele vai ter que igualar com a proposta vencedora. E se o segundo colocado não quiser assinar? Aí a administração volta a estar diante de uma decisão discricionária. A administração ou revoga a licitação e faz outra, ou ela chama o terceiro colocado. O terceiro colocado é obrigado a assinar? Não, não é obrigado. Se o terceiro não quiser assinar, ele não pode ser punido. Mas se ele quiser assinar, esse terceiro colocado tem que igualar a proposta do primeiro, a proposta vencedora. O que já se torna mais difícil, porque a proposta do terceiro já foi uma proposta mais alta ainda. E assim vai. E no caso ele fica sujeito também às regras do primeiro, né? Sim, fica sujeito às regras do primeiro. O terceiro é mais difícil ainda dele conseguir alcançar a proposta do primeiro, porque ele foi o terceiro. Então, essa é a licitação.
Última fase é a adjudicação. Essa foi uma aula extra hoje. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar essas mesmas fases, mas agora no pregão. Na próxima aula, amanhã, né, a gente vai fazer essas mesmas fases, mas agora considerando o pregão. E no pregão, já vou dar o spoiler aqui, ocorre uma inversão de fases. No pregão ocorre uma inversão de fases, justamente porque o pregão busca mais resultados. E essas fases aqui, da maneira que elas foram organizadas, elas tornam um processo lento. Lento, e quando o processo torna lento, ele acaba não tendo muitos resultados. Não acaba tendo os melhores resultados esperados, porque ele é lento. Então, o pregão é mais célere. É por isso que ele inverteu as fases desse procedimento aqui, para se tornar mais célere, mais rápido, mais eficiente. A gente vai discutir as características do pregão e o momento que criaram o pregão, por que criaram o pregão no momento que criaram, o que o Brasil estava vivendo naquela época. A gente vai falar na próxima aula, é amanhã. Beleza aí, pessoal? Então, essa foi a sua aula de licitações. Foi uma aula extra hoje. Não vou contar isso aqui como aula do curso. A nossa sexta aula vai ser amanhã. Essa aqui foi uma aula extra. Quer dizer que o nosso curso já vai chegar a 9 aulas, né? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, Porrada beleza. seca de questão, né? Oi? Já tem porrada seca de questão já. Já, eu vou fazer um simuladão aí de licitação pra gente. Acho que mais umas 2 aulas a gente faz já o simulado. No seu curso total já tem quantas questões você já contou? Já passou de 300. Olha aí. Já passou de Curso 300, hein? completo, né? Desde que a gente começou, a gente resolveu mais de 300 questões. Desde Isso que a aí. gente começou. Material completo. Beleza? Então, até Valeu, mano. amanhã. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.